diferença tipo do fundo de imobiliário pro tipo fundo de ações assim que vocês têm? É mais ou menos um parecido? É questão de gestão? O fundo imobiliário é um fundo que é negociado em bolsa ali, né? Que você vê a cota na tela ali, chamado de fundo fechado, né? Que aí você tem a variação na cota e o fundo aberto que a gente trata na carteira Z, fundo de ação, por exemplo, ou fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo cambial, é um fundo aberto que você não tem a cota negociada, entendeu? São estruturas diferentes. Tanto quando você... É igual você comprar ações via home broker, você compra aí Vale, Petro, Itaú, e você investir em fundo de ação que tem um gestor comprando para você. Então, basicamente, a diferença é essa. E aí você não tem a cota marcada diariamente com compras e vendas de ações, né? Você comprando e vendendo, e sim o gestor. Ele está no grupamento lá já interno de vocês, né? Dependendo do teor da... Sim. Existe também fundo que compra fundos imobiliários. Existe fundo que existe. Não é tão comum fundo que compra fundo imobiliário. Tem acho que 2 ou 3 no mercado que eu conheço agora. Mas não é tão comum. Tem um Real Investor, só é porque ele paga também 20% de imposto de renda no resgate. Né? Hoje em dia o fundo imobiliário ainda está isento. Está isento. Porque a gente tem uma estratégia de renda que até eu utilizo para mim as pessoas falam às vezes para mim assim, poxa, Zata, olha só, eu sou um cara conservador, cara. Semana passada chegou uma moça para mim, pô, meu pai vendeu uma casa de 4 milhões aqui e eu quero gerar renda para ele mensalmente. Só que ele é muito conservador, ele não vai aceitar ver os 4 milhões indo para 3.950. Isso quer subir. E fundo imobiliário vai fazer isso. Vai. Aí o que ele falou para mim? Poxa, eu queria uma carteira estável, relativamente estável, sabendo que eventualmente em algum momento pode acontecer uma volatilidade, mas que seja exceção. Porque o fundo imobiliário tu bota no outro dia vai estar 3.900 ou 4.100. Não é tanta volatilidade quanto ações, mas é volatilidade também. E aí o que a gente faz? Eu faço para mim também uma estratégia de renda com fundos de renda fixa e multimercados de baixa volatilidade, que em tese, né, quando você bota, por exemplo, vamos botar um exemplo bem simples aqui. Se você tem um prédio de 10 andares, uma metáfora, 10 andares, o fundo imobiliário, você investiu 4 milhões de fundo imobiliário, botou nos 10 andares do prédio. No outro mês você pode ter 9 andares, no outro você pode ter 11, essa volatilidade. Quando você investe em fundos de renda fixa, bem geridos, você tem 10 andares, no outro mês você vai ter o 11º, no outro mês 12º, 13º. Crescente, essa variação que há mercado, que existe em fundos imobiliários e ações, não existe ou existe muito pouco, claro. Aí alguém vai falar que está assistindo a gente, poxa, mas teve tal evento do fundo de crédito, tal dia, acontece. Mas se você fizer uma boa diversificação, esse evento possivelmente não vai afetar a carteira como um todo. Diminui, né, o risco, né? Exato. Então, porque no que nem você fundo imobiliário acontece esse negócio, é vacância às vezes, né? O cara entrega um imóvel que assim era um peso, tipo o Ibovespa tem a Petrobras tem um peso enorme. Esse, no caso, tem um imóvel que tem um peso muito grande naquele fundo e ele ficar sem alugar. Exato. Dá um prejuízo, né? E tem fundo de renda fixa também que investe no segmento imobiliário. O único problema, entre aspas, que eu não acho um problema para quem é conservador, o conservador ele não quer botar 4 milhões e ter 3.900 todo mês. Mas, por exemplo, ele botou 4 milhões, rendeu 1% bruto, entendeu? Botou 40 mil e ele tira o 22,5% que seja, né? Até 6 meses é 22,5% de imposto de renda, ainda está para cima. Então, eu acho que o maior problema é essa... Eu conheço muita gente assim, nesse sentido, que não gosta de volatilidade e variação nas cotas. No principal dele. Mas se o principal está subindo, por mais que em algum momento ele ganhe um pouco menos, se ficar mais de 2 anos, é 15%. E a gente tem fundos, por exemplo, de 120, 130 do CDI, que historicamente isso dá mais do que IPCA mais 7. Caramba, hoje, 120 do CDI... Né, a inflação a 4% nos últimos 12 meses. Tem fundo nosso que está dando 15%, 14%. Então é IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 11. Absurdo. Então, historicamente, uns 125 do CDI e 130 é acima de IPCA mais 7, historicamente, quando você pega em janelas mais longas. Então, eu acho bastante inteligente essa estratégia. Feijão com arroz, não precisa ser mirabolante. E a carteira Z Plus, que eu te falei mais ou menos ali. Então, assim, para você, quando você orienta através do seu produto, o cara vai lá na própria home broker dele, na plataforma, no banco, onde ele for lá, você indica as ações, os fundos, e ele vai lá, ele monta o dele ali, você ajuda em percentual, como é que faz? Tem um percentual. Exatamente. Tem percentual em cada carteira, tem percentual 15% nesse fundo, 10% nesse fundo, 15% nesse, e aí a pessoa tem uma planilha que a gente fornece. Caraca, que uma planilha assim, que ela coloca assim, por exemplo, ela tem R$1.000, vou botar um exemplo, R$1.000, 10 fundos de 10%. Ela botou R$1.000, botou nos 10 fundos de 10%. Se 9 fundos subiram e um fundo caiu, por exemplo, então a planilha vai recomendar, nos próximos R$100 que ela tiver,
ela vai recomendar o aporte maior no fundo que caiu. Vai comprar barato. Vai comprar barato. Então, a planilha ela vai se adequando, é o rebalanceamento lazy. Tem com compras e vendas, que eu não acho muito inteligente para quem está na construção, ficar comprando e vendendo fundo, aí vê liquidez, não é legal. Só com compra. Por mais que a pessoa não tenha um patrimônio grande, tem R$1.000. Vai botar R$100, a planilha vai te indicar onde investir naquele mês. Então, a planilha que a gente produziu na Carteira Z, que é muito inteligente. É dinâmica ela? E é dinâmica, sim. Você tem que atualizar só os valores novos ali, né? Você atualiza os valores que estão ali. E você coloca R$100 para investir, ela vai cuspir R$80 nesse, por exemplo, 20 Não, então nesse. é isso que eu digo assim, tu vai só botar assim, hoje eu vou aportar 1.000, 5.000, depende da gente aqui, né? Sim. Aí vai fazer tanto. Exatamente. Pô, que legal, é muito bom. Cara, essa planilha é fantástica. Aí, criptomoeda. Pô, eu tenho um pouquinho na minha carteira. Então, tu tem 2% de criptomoedas. Um exemplo, o cara tem um patrimônio de 1 milhão. Aí o cara bota 2% ali em criptomoeda, 20 mil. Aí, pô, subiu para 100 mil, que já vai ter 10% do patrimônio dele. Sim. A planilha não vai pedir para aportar em criptomoeda. Aportar nos outros. Subindo, né? Se o resto subir menos, obviamente vai subir menos, né? Que se subir em pouco tempo isso tudo. Mas enfim, quando caiu 50%, foi de 2% para 1%. Foi eu falei de 1 milhão, né? De 20 mil para 10 mil. A planilha vai indicar um aporte maior, lá, né? Muito maior lá. Então você, ao longo do tempo, você vai fazendo uma estratégia muito inteligente, vai comprando sempre ponto em bons momentos. Pô, maneiro, cara. Então isso aí você auxilia, porque assim, o cara às vezes quer investir e fica, o que eu faço? Poupança? Pô, cara, ele tá perdendo dinheiro, né, cara? O que eu boto mais? O que eu faço, cara? É um mundo por onde eu começo, não sei o que. O cara bota os fundos na planilha, ele tem um percentual, cara, é assim. Tu ajudou a democratizar, então, o investimento, cara, nessa área. E o cara não tem que ficar acompanhando ali que nem um maluco isso tudo. Não tem. Quando aí chega assim uma ação lá, caraca, tu viu a crise na Vale? Aí tu fala assim, cara, tô cheio de dinheiro ali. Fala assim, cara, então o outro. Ali você acaba diversificando, né? Às vezes o cara é um professor, tá dando aula no meio da aula. Caraca, aconteceu o brumadinho, não sei o que eu tenho que fazer. Aquele dia foi Imagina, cara. Aquele dia. Né? Então, cara. Aquele dia ali, cara. O pessoal desesperado. Todo ano praticamente acontece alguma coisa com alguma empresa. Petrobras, acontece. Então, algum evento assim mais forte. Então, cara, se a pessoa não tiver investindo em ações diretamente. É verdade. O mínimo de um acompanhamento. Vou falar diário, mas ficar ligado o tempo todo, cara, a gestão vai ser ruim ao longo do tempo dela própria. Então o fundo traz um pouquinho mais de paz, né? Cara, você falou a palavra-chave, paz. As pessoas que estão na carteira, você fala, cara, eu tô conseguindo dormir bem. Antigamente eu ficava, caramba, a pessoa já acorda meio, opa, o que vai acontecer no mercado hoje? Eu tô com 15% em Vale, eu tô com 20% em Petrobras. A pessoa já fica um pouco tensa, já sabe que pode acontecer alguma coisa. Tô viajando, tô num cruzeiro sem internet, ferrou. Mudou política. Muda o presidente, a gente fica com medo, porque a política influencia, né? Muito. Vou mudar o presidente da Petrobras aqui porque é meu amigo. Pedro Parente, na época, acho que em 2018, eu tava viajando até. Né? Então, cara, fundo tira esse problema, essa mochila de 40 quilos das tuas costas, bota nas costas do gestor, que tá o dia todo trabalhando nisso. E ele tem que dar resultado, né? É o sucesso do nome dele. E a pessoa tem que entrar alinhada com a cabeça do gestor. O fundo de ação. Tem que saber que as janelas mínimas para os fundos de ações, para avaliar um fundo de ação, para você ter resultado, são no mínimo 5 anos. Sim. Então, se a bolsa está bem, o gestor está nadando no mesmo mar que o Ibovespa, as ações da bolsa. Ele está investindo em ações da bolsa. Então, se o Ibovespa cai muito, dificilmente ele vai subir. Claro que em alguns momentos acontece de o fundo ter uma proteção, etc., ele subir. Mas, a grosso modo, na maioria das vezes, quando a bolsa está muito mal, todos os fundos de ações vão mal.